Olá, pessoal. Boa noite a todos. A gente está dando início hoje aqui, hoje quarta-feira, como todas as quartas-feiras, né? Às 19 horas, pontualmente, estamos dando início aqui à nossa live, hoje com um convidado muito especial, que é o Dr. José Souto Tostes, que já está aqui do nosso lado. E enquanto a gente não apresenta aqui o nosso convidado, eu pediria gentileza para ele, e nós vamos estar entrando também ao vivo pelo Instagram. Pode ser, doutor? Eu vou estar mandando o convite para o senhor, a gente já dá início aqui à nossa live de hoje. Enquanto isso, pessoal, quem puder, vocês que puderem ir compartilhando esse vídeo, um tema muito importante na data de hoje, eu gostaria que vocês compartilhassem aí com seus amigos. Deixa eu entrar aqui. Já vou mandar o convite, doutor. Ok. Já estou entrando aqui pelo Instagram. Se você puder dar uma olhada, doutor Tostes. Já olhei, está aqui já. Eu vou estar te mandando aí o convite. Opa. Já te mandei. Acho que agora foi. Vamos lá, só esperar mais um pouquinho, pessoal. Acho que agora sim. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós estamos dando início aqui todas as nossas lives de quartas-feiras, sempre às 19 horas, sempre com algum tema muito relevante para a nossa cidade. Hoje nós vamos falar sobre o momento que nós estamos vivendo, né, e sobre as compras da prefeitura durante a pandemia, os decretos emergenciais e também sobre as eleições de 2020. Para isso, nós convidamos hoje, tem um convidado muito especial, um amigo muito querido, que eu estimo muito enquanto pessoa, já estimava enquanto pessoa, e depois que eu conheci a sua vida profissional, ainda mais como profissional. Estou falando dele, que é o Dr. José Souto Tostes. Ele é advogado, palestrante motivacional e consultor em direito público, inscrito na OAB desde 1993. Faz tempo, hein, doutor? Já atuou na área pública, na iniciativa privada, é especialista em licitações públicas e contratos e utiliza o seu conhecimento adquirido liderando equipes para preparar empresas que queiram vender para o governo. Estudioso das relações das empresas, promove também palestras motivacionais que levam o colaborador da empresa a refletir sobre as novas relações no ambiente de trabalho e o aumento da produtividade. Dr. José Souto Tostes, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fazer esse bate-papo hoje aqui com os meus amigos aqui do Facebook e também do Instagram. Boa noite, Júnior, meu colega advogado, que eu tive a honra de conhecer logo que mudei aqui para Cosmópolis, e fico muito feliz pelo seu convite, pela oportunidade de poder dialogar e trocar ideias com a população sobre esse momento que a administração está muito no foco. E as pessoas estão vendo como a administração pública é importante para a manutenção da saúde delas e a saúde de nós todos. É verdade. Acho que nunca foi tão importante nós falarmos sobre saúde, né? Nós estamos vivendo um momento histórico para o Brasil, para a cidade, para o mundo. Nunca passamos por esse momento. E se falando nisso, também as relações dos governos, elas se mostram diferentes nesse momento, né, doutor? Só para sem dúvida. Sem dúvida. Hoje o governo está na vitrine, né? As pessoas, o dia inteiro, elas falam porque o governo, se é bom ou ruim, vai influir na sobrevivência delas nos próximos anos e até o fim dessa pandemia. É verdade. Nunca se falou tanto em compras emergenciais, em urgências, em calamidade pública como nesse momento. E falando em corrupção nisso, também, né? Em corrupção também, infelizmente, né?
Quer dizer, em meio a tudo isso, a gente é obrigado a ver aí compras superfaturadas nesse momento tão difícil que passa o mundo. Falando nessa questão de recursos até, eu vi na data de ontem aqui em Cosmópolis, e o Dr. Tossi também é morador de Cosmópolis, caiu a primeira parcela do apoio financeiro a Cosmópolis, né? Esse apoio que o governo federal está dando a todos os municípios, dividido em 4 parcelas. Ontem caiu nos cofres da Prefeitura de Cosmópolis R$ 2.024.118,37, sendo a primeira parcela acreditada na data de ontem, como eu já disse, sendo R$ 1.762.502,41 livre do apoio financeiro, sendo R$ 261.615 vinculado aos gastos especificamente do Covid. Sendo que Cosmópolis vai receber só do Covid, doutor Tosses, R$ 1.046.000. E é sobre esses gastos, né, e sobre essas compras, que eu gostaria de estar iniciando sobre o tema que nós propomos na data de hoje. Mas antes de falar especificamente do tema, eu só gostaria de fazer uma consideração. Nós temos a Lei Complementar 101 de 2000, a nossa famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Doutor Tossi, com toda a experiência que o senhor tem sobre o tema, houve alguma flexibilização da LRF durante esse período agora da pandemia? Bom, as pessoas às vezes confundem a exceção com a regra. O gestor público brasileiro, ele tem muita mania de confundir a exceção com a regra. A exceção que aconteceu agora é acerca dos gastos com o Covid. Tá. Não são gastos genéricos das prefeituras, não são os gastos genéricos dos entes públicos, dos estados, do governo federal, que estão livres. Muito pelo contrário, com a perda de receita por causa da paralisação de muitas empresas, de muitas pessoas jurídicas, e até a paralisação de receita das pessoas próprias, de salários, a arrecadação dos municípios tende a cair e o Estado vai ter menos dinheiro. Então, ela tem que cortar recursos que estavam previstos no orçamento que foi elaborado ano passado para esse ano, e tem que trabalhar no sentido do que ela tem, dá para pagar a folha de pagamento e cumprir os seus compromissos. Então, o gestor responsável hoje, ele está cortando as previsões que haviam no orçamento e tentando empregar esses poucos recursos que ainda lhe restaram de forma correta, ele vai ter que ter mais economia do que ele tinha antes, para ele poder sobreviver e sair a isso. O Brasil, a gestão pública brasileira, se ela não for muito responsável agora, a população vai sofrer muito, com carências, e eu ouso dizer que alguns municípios vão deixar até de pagar seus próprios servidores. Então, a população tem que ficar de olho, sim, na transparência pública, tem que ficar de olho, sim, nesse problema. Eu sei que muita gente, eu não me interesso por esse tipo de tema, mas é um tema que todos deveriam se interessar, porque, principalmente no município pequeno, numa cidade do interior, numa cidade pequena, você tem que visualizar e acompanhar enquanto cidadão e exercer a sua cidadania para acompanhar o que o poder público está gastando. E se ele está gastando bem. O servidor público tem que acompanhar, o fornecedor da prefeitura tem que acompanhar, o fornecedor de combustível, o fornecedor de peças para reparo dos veículos, o fornecedor todos os fornecedores da prefeitura têm que estar de olho nesses gastos. Doutor Tossi, mas imagine só, o cidadão, né, nós temos também, é lógico, um órgão que pode fiscalizar, que é o legislativo. Eu sempre tenho dialogado com alguns vereadores, é muito importante. Eu acho que é importante a população também cobrar o seu vereador para fiscalizar, mas eu vejo também o cidadão uma dificuldade enorme nessa questão de fiscalização. Eu entro, às vezes, no portal da transparência da Prefeitura de Cosmópolis e eu vejo ali que não tem nada de transparente. É muito difícil você encontrar algumas informações. Eu sei que o cidadão também ele tem o seu direito de petição. Ele pode ir no protocolo da prefeitura, ele pode pedir informações, ou ele poderia, imagine só, nesse momento de pandemia, em casa, podendo acompanhar via internet através do portal da transparência. Como faz aí se o portal da transparência não funciona, doutor Tossi? O portal de transparência de muitos municípios são para esconder as coisas, não são para mostrar nada. Eu cito o município de Resende,
que foi considerado o melhor portal de transparência do Brasil por alguns anos consecutivos. Então, você entra na página, no site da Prefeitura de Resende, o portal está lá. Ele é de fácil visualização, para qualquer leigo ter acesso. Olha, quanto, por exemplo, eu quero saber quanto ganha o secretário municipal, quanto ganha o prefeito. Eu quero saber quanto a prefeitura gasta por mês com combustível. Eu quero saber quanto a prefeitura gasta por mês com o reparo da iluminação pública, quanto a prefeitura gasta por mês com o reparo das ruas, com a melhoria do asfalto. Eu quero saber quanto essa obra que está sendo feita na minha rua, quanto ela custou. Então, isso teria que ser fácil para o cidadão. Ele poderia entrar lá e olhar, porque na minha visão, quem não deve, não teme. Se o gestor não tem, com certeza, e ele tem que deixar aquilo de forma transparente. É verdade. Então, a coisa tem que ser desenhada de forma que seja transparente. A lei de transparência, ela tem 35 itens que são de extrema necessidade para publicação e acesso. Tá. E os gestores sabem disso, e eles têm que cumprir esses 35 itens. Bem, eu fiz esse parênteses porque, antes de entrar aqui no tema, só para finalizar essa parte inicial, eu vi as contas do governo municipal aqui, do ano de 2017. Um dos apontamentos do Tribunal de Contas é que faltava a aplicação da lei da transparência e também a adequação do portal da transparência. Então, espero que... O portal transparência é muito difícil de ter acesso. Ele, até um tempo atrás, ele exigia, inclusive, que você se cadastrasse, que você fornecesse o CPF. E isso é uma das prerrogativas que o Ministério Público Federal combate, que é olhar, você não precisa se identificar para você ter acesso às informações. Porque no momento que você tem que se identificar e colocar seu CPF para você, e a maioria dos cidadãos já se sentem tolhidos do direito de ter acesso a uma informação que é deles. É verdade. Doutor Tossi, eu gostaria, então, de passar agora para o... Obrigado pelos esclarecimentos. Gostaria de passar para o tema propriamente dito aqui da nossa live e perguntar primeiro para o senhor a respeito das compras governamentais, né? Como ocorre e como ocorre, na verdade, essas compras, para a gente chegar depois no momento que nós estamos vivendo, como ocorre nos tempos normais? Nos tempos normais, a administração pública, aí eu divido a administração pública em Câmara de Vereador, Prefeitura, autarquias, secretarias de Estado, Governo do Estado, ministérios e o Governo Federal, e o Senado e a Câmara dos Deputados. Esse é o poder público brasileiro. Esse poder público, ele realiza 50 mil licitações por mês. É um número bem alto, um número bem significativo. Aí, o que acontece? A administração pública, ela compra de terceiros, ela compra na rua, de empresas, de fornecedores, aquilo que ela não consegue produzir. Se ela tem pessoas para dar aula nas escolas, ela não vai contratar professores. Se ela tem pessoas para fazer a merenda escolar, ela não vai contratar uma empresa de fora para produzir essa merenda. Então, ela só compra de terceiros, que ela só compra dos fornecedores da empresa, aquilo que ela não precisa produzir. Essas compras, a regra é através de licitação. O que é licitação? A administração fixa regras, define o que ela quer comprar e, de forma pública, através do seu portal, através do Diário Oficial, ela torna público. Olha, eu quero comprar um veículo, por exemplo, um veículo para transportar alunos. Um veículo do tipo Kombi, por exemplo, ou uma van. Aí ela descreve as características daquele veículo, publica, e as empresas que têm condição de entregar aqueles produtos para ela, elas vão se cadastrar na prefeitura e vão participar dessa licitação no dia e hora que for combinado. Essa é a regra geral. Certo. Obviamente que durante... Pode falar. Não, como que tem sido agora essas compras? Não sei se o senhor ia chegar nisso. Agora o governo, através da Lei 13.979, ele flexibilizou. Por que ele flexibilizou? Porque o processo licitatório, ele é demorado. Ele leva um longo tempo, principalmente a fase de planejamento. Por exemplo, se eu vou usar o exemplo do veículo, eu tenho que descrever as características do veículo, eu tenho que ir ao mercado para fazer uma ampla pesquisa de preço. Então, isso é uma fase demorada. Então, ele tirou essa fase demorada para facilitar essa compra. E permitiu, com a forma mais flexível possível, a compra emergencial. O que é a compra emergencial? É que ele, por exemplo, precisa de um respirador.
que foi muito comprado aí no início da pandemia, lá em março. E aí ele descreveu aquele respirador, precisa de um respirador, conhece essas características, e vai procurar no mercado quem são os fornecedores daqueles produtos. Aí ele faz uma pesquisa, olha, esse respirador custa, eu vi em 3 fornecedores, custa R$53 mil. Aí eu vou lá e compro esse respirador para instalar no meu hospital. Mas aí eu não preciso de todo esse processo licitatório, eu faço uma compra mais rápida, mais ágil, mas ela não pode ser, eu não posso esquecer das fases de pesquisa de preço, de olhar qual é o melhor fornecedor, se aquele item me atende, se aquele item... Por exemplo, nós vimos hoje, o governo do Pará teve um problema grande lá. Os respiradores não funcionavam. Eles não eram preparados para funcionar. Tudo bem, tem uma série de justificativas. Não existia respirador no mercado, foi difícil encontrar respirador no mercado, foi porque a demanda, a procura por respirador era muito maior do que o normal. Tudo isso tem as justificativas, mas isso não afasta a obrigação do governo de colocar no papel o que ele precisa comprar e realizar uma pesquisa para ver se aquele produto atende o que ele quer. Tá certo. Ontem, por exemplo, caiu nas contas da Prefeitura Municipal R$ 261.615,96. Esse recurso que caiu, ele só pode ser gasto com o Covid. Isso, gasto só com o Covid. Os outros 1.700.000, não. Esse valor que caiu pode ser feito através de compra emergencial, sem licitação? Pode ser feito. Se ele não tiver condição de licitar, se ele entender que é urgente aquela compra, que ela realmente é emergencial, ele pode utilizar os requisitos da compra. Mas, por exemplo, ele vai comprar combustível para abastecer os veículos que estão transportando os pacientes de Cosmópolis para Campinas, as ambulâncias. Digamos que ele vai comprar o combustível. No preço da bomba aqui da cidade, custa R$3 o combustível. Ele não pode comprar esse combustível por R$8. Sim. Guardadas as devidas proporções, muitas compras de respiradores foram nessa proporção, de 3 passou para 8. As máscaras que custavam 50 centavos, 20 centavos, passaram a ser compradas por R$6. E teve caso que foi comprada por R$12 uma máscara. Meu Deus, absurdo. Doutor, eu vi que aqui o município de Cosmópolis, exemplo, o decreto estadual, houve um decreto de emergência, na verdade, de calamidade pública. O senhor pode explicar melhor aí para a população, para as pessoas mais simples, que estão acompanhando de casa, ou aquelas que já entendem, para entender um pouco melhor o que seria esse decreto? O decreto de emergência, praticamente todos os municípios do Brasil fizeram lá no início de março, no meio de março, quer dizer, mais ou menos no dia 17, 18 a 20 de março. Os 5.570 municípios, salvo engano, 80 ou 90 deles fizeram isso logo lá no início. Cosmópolis foi dia 30 de março. Isso, então, foi logo no início da pandemia. O decreto de emergência, o que ele facilita para a administração? Que ele remaneje o orçamento municipal para realizar as compras e contratações do Covid. Ele não está, com esse decreto, sendo autorizado pelo Estado ou pela legislação a fazer compras fora do Covid. Ele não tem uma carta branca, um cheque em branco. Logo no início, aqui mesmo em Cosmópolis, muita gente me perguntou, poxa, aqui não tem nenhum caso. Como que o prefeito de Cosmópolis vai editar um decreto se aqui não tem nenhum caso? Isso não é um problema, porque ele precisava de preparar para quando houvesse os casos. Exato. Aí o grande questionamento das pessoas agora, 2 meses depois, você falou 30 de março, abril, maio, quer dizer, 2 meses e alguns dias depois, 10 dias depois, ele utilizou-se desse decreto realmente para preparar o município para ter o número de casos que tem hoje. Esse é o grande questionamento. Porque se ele fez um decreto e não fez as compras, se ele teve a vantagem que o governo federal deu através da 13979, que flexibilizou as compras da licitação, e ele não se utilizou disso em benefício da população, é um questionamento que só a história vai nos responder. É verdade. E quais vantagens são essas que a administração poderia ter na elaboração desse decreto, doutor Tossi? O decreto, a única coisa que ele afeta é a modificação no orçamento. Ele remanejar recursos de uma área para outra
sem ter necessidade de cumprir as regras da lei de responsabilidade fiscal. Então, se ele utilizou esse decreto para outras coisas, porque a compra emergencial já foi autorizada através da lei 13.979, ele não precisaria de usar o decreto para flexibilizar a compra emergencial. Não tinha esse Por problema. exemplo, eu vou comprar um mobiliário para a prefeitura. Não, eu não posso utilizar. Não pode utilizar. Só para as compras do Covid. Eu não posso comprar com esse recurso, nem modificar o orçamento para comprar, por exemplo, um veículo para a Secretaria de Saúde que não vai ser utilizado no Covid. Agora, você não pode, então, decretar emergência sem os casos de Covid. O que seriam esses casos? Se tiver poucos casos. Mesmo se ele não tiver nenhum caso, ele pode decretar a emergência. Por quê? Porque o decreto de emergência é para permitir ao gestor público, ao prefeito, preparar a administração para não ter caso de Covid e preparar a administração para que, se tiver caso de Covid, ela tenha como socorrer essas pessoas. Tá certo. Por exemplo, aqui em Cosmópolis nós temos o hospital, que é uma Santa Casa de Misericórdia. Nós temos lá 7 leitos de UTI, me parece 5 estão sendo utilizados e tem 2 ainda a serem utilizados, mais de 50 leitos na parte de enfermaria. Esses recursos que vêm da União e a Prefeitura complementam, o que vier essa área do Covid, a Prefeitura também pode repassar para o hospital para insumos, para compra de insumos e para manter essa UTI, por exemplo. Combater o contrato com a empresa privada. Certo. Aconteceu Cortou um pouquinho aqui, o senhor pode repetir, por favor? A história é o seguinte: os prefeitos, na sua grande maioria, eles foram na iniciativa privada buscar parceiros, buscar fornecedores para atender os seus pacientes. A Santa Casa de Cosmópolis não é uma entidade pública, é uma entidade privada, é uma empresa privada. Então, se ela tinha uma demanda determinada e com o Covid ela vai precisar de aumentar essa demanda, essa diferença de valores tem que ser paga pelo gestor. E é para isso que o governo federal está repassando, através do Ministério da Saúde, esses recursos extras para que a administração possa contratar esses novos leitos, para que a administração possa realizar barreira fiscal, para que a administração possa comprar novos equipamentos, para que ela possa comprar testes de Covid para fazer testagem em massa, para fazer testagem em todos os pacientes que chegam lá com algum tipo de suspeita. Então, isso que para isso que ele tem esses recursos. Exato. Olha, só para você ter uma ideia, entrou nos cofres do hospital R$142 mil que veio através de uma indicação dos deputados federais, senadores. Eu conversei até com o deputado Mota, ele falou que estava indicando, veio 142 mil específico para o Covid para o hospital. Então, além desses 142 mil, agora veio esse valor a mais de socorro aos municípios. Esse dinheiro, a administração, esse dinheiro que vem para a Secretaria Municipal de Saúde, ele vai utilizar tanto para complementar os gastos extras que o hospital, porventura, vier a ter, quanto para implementar campanhas de combate ao Covid, por exemplo. Eu não vi em Cosmópolis, pode ser até que tenha ocorrido, eu não vi em Cosmópolis testagem em massa. Tiveram municípios aqui da região que fizeram drive-thru, as pessoas que tinham algum tipo de sintoma iam lá e faziam os exames. O que eu sei é que a administração municipal anunciou essa semana que ocorreu um surto numa empresa do município, e isso me parece muito irreal. Eu acho que o que aconteceu lá na empresa foi a testagem dos seus empregados e detectou que tinham pessoas com Covid. Talvez se a administração estivesse fazendo mais testes em massa, pode ser que tenha ocorrido, apareçam mais casos do que nós temos hoje. Eu quero só fazer uma observação agora aqui, antes de a gente passar para o próximo tema, que é o seguinte: um dos princípios basilares da administração pública, e o senhor que é professor, que é palestrante, sabe muito bem disso, é o princípio da impessoalidade. O que não está ocorrendo em Cosmópolis durante essa pandemia é impessoalidade. Sabe por quê? Hoje eu entrei no site da Prefeitura Municipal de Cosmópolis para ter informações a respeito de casos confirmados de Covid, de suspeitos. Não tem no site da Prefeitura. Sabe por quê, doutor Tossi? O prefeito ele quer fazer ele sempre anunciar. Olha, aqui tem não sei quantos casos. Onde está o princípio da impessoalidade nisso? Por exemplo,
a gente está num momento onde a política de Estado ela tem que estar à frente de qualquer tipo de política partidária ou governamental. É de Estado. E no site da prefeitura não ocorre isso. O senhor chegou a observar isso também? Eu acho estranho porque Cosmópolis não tem o boletim epidemiológico. O que é o boletim epidemiológico? Que é obrigado, inclusive, pela regra do Ministério da Saúde. Eu não sei aonde eles estão levando esse boletim epidemiológico. O que tem no boletim epidemiológico obrigatoriamente? O número de casos testados, o número de casos que foram testados e que deram negativos, o número de casos positivos, quer dizer, que é isso que o prefeito tem informado nas lives dele, os números de casos que estão sendo monitorados e o número de casos que estão curados. Então, isso, se você, por exemplo, americano, eu tenho acompanhado que eu recebo toda semana, todo dia, quase, um boletim de americana. Eu vejo todos os municípios aqui do estado de São Paulo, São Joaquim da Barra, que eu sempre recebo, Limeira, eu sempre recebo, que é um boletim, que é um desenhozinho que é feito no computador, que todo dia é atualizado. Eu não sei por que aqui não tem isso. Então, quer dizer, que se eu quiser saber o número de infectados, que é a única informação que é divulgada é o número de infectados, eu tenho que ouvir uma live, uma fala do prefeito. Não consigo entender nem a razão disso, não sei qual é a vantagem que a administração tem com uma atitude dessa, porque normalmente faz um desenhozinho, uma artezinha e divulga no então, site. Assim, ó, eu vou deixar um alerta aqui, vou pedir para os vereadores que estão assistindo essa live, para todo mundo que está assistindo, o pessoal que está mais próximo aí da saúde, que faça de maneira institucional isso. Que divulgue no site da prefeitura, que divulgue através da Secretaria de Saúde. E uma outra sugestão que eu gostaria de fazer aqui, não querendo sair do tema nosso, que é das compras emergenciais e licitações, é o seguinte: esses 261 mil que caiu ontem nos cofres da prefeitura, que a Prefeitura Municipal de Cosmópolis, com isso, já que são poucos os casos, e para nós sabemos, já que uma empresa privada, ela fez lá o teste e constatou um surto na empresa, por que não a Prefeitura de Cosmópolis não faça a testagem em massa? Faça com esse recurso a testagem em massa, porque a gente vai prevenir um surto num bairro X ou Y. Essa sugestão que eu faço ao prefeito, à Secretaria de Saúde, às pessoas que estão à frente desse comitê aqui em Cosmópolis. Eu realmente acho, porque eu não consigo entender o motivo de não se tomar esse tipo de atitude, porque é um princípio que inclusive, ele é obrigatório a fazer isso, ele é obrigado a fornecer esses dados e disponibilizar no site da prefeitura. E detalhe, lembrei que quando você começou a falar, esqueci, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez essa recomendação para as prefeituras. Olha lá. Aí, mais uma... Tem uma recomendação que foi feita, eles fizeram várias lives, inclusive tem no YouTube, eu disponibilizo aqui até os links, alertando sobre isso, sobre a necessidade de manter a total transparência nos casos envolvendo o Covid. Tá joia, doutor. O senhor me manda depois o link, que eu vou colocar o link depois nos comentários também, tá? Inclusive, isso é uma ajuda para o próprio prefeito, para alertá-lo, talvez ele não esteja sabendo, para que tome essa providência, para amanhã ele não ser punido. Exatamente. E a maior punição quem tem a população, né? Que fica carecendo de informações e sendo que tem recurso agora para fazer testagem em massa. Doutor, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração a respeito da questão das compras e das licitações para a gente passar para o outro tema? Não, eu acho que nós falamos bastante. Se alguém tiver alguma pergunta, parece que teve uma pergunta aqui sobre transparência. Eu, da minha visão, a pergunta que teve aqui, acho que mais ou menos vai responder o que eu vou falar. A transparência, ela é o principal objeto de combate à corrupção no Brasil. É a única ferramenta disponível para a população, para o combate à corrupção. E quando a gente fala em gasto público, por que eu tenho que fiscalizar? Não é porque eu estou perseguindo o prefeito, que eu tenho alguma coisa contra ele, não. É porque se a administração acompanha os gastos feitos pela prefeitura, ele vai comprar mais com menos recursos. Tá certo. Muito bem, doutor Tosse. Eu gostaria, então, de passar aqui para o nosso segundo tema. Nós estamos já a 29 minutos. Na verdade, teve 2 minutos ali que a gente estava entrando ainda na live. Sobre o tema as eleições de 2020. Nós estamos hoje no dia 10 de junho. Muitas pessoas nos perguntam, até porque, mesmo em meio à pandemia, não há nenhum problema em falar de eleições, porque nós vivemos num país democrático, nós vivemos de eleições de 2 em 2 anos,
E eu gostaria de começar com esse tema, então, sobre as eleições de 2020. Doutor Tossi, com a sua experiência, o senhor também que é advogado especialista em direito eleitoral, vão ocorrer as eleições de 2020? Olha, o que a gente tem hoje é só sensação, né? E previsão, se a gente fosse bom de previsão mesmo, a gente acertaria na Mega Sena. O que encaminha hoje para acontecer é a eleição ser adiada para o final do ano. Isso foi a fala do ministro Barroso em várias oportunidades. Então não há possibilidade, então, de ser o ano que vem? Prorrogação de mandato não tem a menor chance. Não acredito que isso encontre eco, porque não é interesse dos deputados, não é interesse de ninguém prorrogar a eleição para coincidir eleição de presidente com eleição de prefeito. Eu havia visto no início já também uma fala do ministro presidente, agora também do TSE, né, o Barroso. Ele disse o seguinte: o que pode ocorrer no máximo é o mínimo, ou seja, que é adiar para 1 ou 2 meses. Você acha que essa hipótese é mais provável? Acho que essa é a hipótese, mas hoje, inclusive, o Ministério Público Federal, que atua na Justiça Eleitoral, ele quer explicações científicas para a não realização da eleição em outubro. E como o processo brasileiro, por exemplo, qual seria a dificuldade que você teria? Filiações já foram todas feitas. Convenções vão ser todas feitas online. A legislação já flexibilizou para se fazer online. Então, por que não realizar a eleição em outubro? Então, esse é o questionamento que o Ministério Público Federal, que atua na Justiça Eleitoral, está fazendo ontem, hoje, saiu alguma notícia nesse sentido que eu vi, que eles querem uma explicação científica, porque o pico do Brasil, todos os cientistas dizem que o máximo vai ser em agosto. Quer dizer, em agosto começa a cair os casos de Covid. Quer dizer, então, você teria setembro e outubro, teria 2 meses para você já ter diminuído. E a eleição, você tem uma série de mecanismos que você possa adotar, e o ministro Barroso já falou isso, ele falou até na questão da tecla, que você vai passar o álcool gel depois que você teclar, para não destruir o teclado, não destruir a urna eletrônica. Até esse ponto já se chegou a discutir no Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão sério, competente, que tem uma equipe assim, de primeiríssima linha. Tá certo. Doutor Tossi, o que o senhor acha que vai mudar, então, esse ano, na eleição desse ano, de uma maneira geral? O principal que vai mudar é a forma de fazer campanha, que isso já mudou antes, e o segundo problema é que todos os candidatos vão ter que ter algum tipo de estrutura para combater as fake news, porque essas fake news isso que eu ia chegar, porque a gente está no meio de uma pandemia. A gente está no meio da pandemia, tanta coisa aí que tem bastante fake news. Como combater, doutor Tossi, a fake news agora nas eleições desse ano? Uma vez que vai ser uma eleição muito na parte digital e muitas inverdades ou notícias falsas virão. Como combater isso? No caso aqui são 3 hipóteses de 3 frentes de combate. Aquela fake news que é calúnia, eu estou dizendo, o sujeito fulano de tal é ladrão. Essa daí é uma calúnia que já existe, esse tipo de ação e esse tipo de fake já existe desde que o homem existe. A segunda frente são aquelas notícias que são colocadas de forma para a pessoa ser induzida a um estado de erro e acabar votando naquele candidato. E a terceira hipótese é aquele caso que é realmente inventado. Você pega, às vezes, uma meia-verdade, um fato que realmente aconteceu, e junta com uma outra mentira e cria um fato novo que influencia a eleição. Se aquele fato transmitido para a população trouxer algum tipo de influência para o resultado da eleição, ele se torna numa fake news. Então, são três dessas hipóteses. Quem vai combater isso? O próprio candidato, ele tem que ter uma estrutura para combater essa fake news, o candidato a prefeito, o candidato a vereador, cada um vai ter que cuidar de si. A Justiça Eleitoral vai ter que atuar de forma firme, e as próprias empresas que divulgam. O Facebook, o Twitter, o Instagram, os sites, eles vão ter que trabalhar nesse sentido. O que tem acontecido hoje em termos mundiais, que eu tenho estudado, acabei de ler um livro agora que chama Engenheiros do Caos.
que são eleições que já aconteceram no mundo todo, que foram influenciadas pela fake news. Um dos casos é o Brexit, que é conhecido aí, que influenciou muito a própria eleição do Trump, e a própria eleição do presidente do Brasil também é questionada em relação à existência de fake news que teriam influenciado o resultado. E o que tem que ser feito de combater? Tem que se criado mecanismos da própria iniciativa privada, do próprio Facebook, por exemplo, que mostram informações que você publicou não são reais. Uhum. Essa semana eu vi um amigo que publicou, fez uma publicação de uma notícia que era irreal e ela apareceu com uma tarja cinza em cima, dizendo, com um olhinho assim, embaixo uma alerta dizendo que aquilo era uma fake news. Então, é a própria rede social, o Facebook, que está trabalhando nessa ação. Mas vamos pegar aqui um cara que é candidato a vereador em Cosmópolis, que foi divulgada uma informação irreal dele. Ele vai precisar de contratar um advogado e acionar a justiça para pedir que aquela informação seja excluída daquele site, seja excluída daquela rede social, seja excluída de onde ela estiver. Então, dizer, essa eleição também ela vai ser bastante judicializada, né? Eu lembro que aparece em 2004, na eleição de 2004 para prefeito, eu já falava sobre isso. Eu fiz essa eleição com um celular na mão e falando sobre isso. Em 2004 não existia Twitter, acho que não existia, se existia era muito pouco visto, e não existia o WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, você cria um grupo de 257 pessoas em Cosmópolis, e eu divulgo, na véspera da eleição, uma informação falsa a respeito de um candidato a prefeito, e essas 257 pessoas rapidamente espalham essa informação para os seus contatos, e isso muda o resultado da eleição de Cosmópolis. É verdade. É uma tragédia. Bem, o que nós vamos fazer, e eu posso dizer por mim, enquanto pré-candidato a prefeito que sou também, e junto ao grupo dos nossos pré-candidatos a vereadores, que nós temos aí 108 pré-candidatos a vereadores, para nós combatermos fielmente essa questão da fake news. Nós vamos ter um compromisso com a verdade, porque eu acho que o sistema democrático que nós vivemos hoje, ele não comporta mentiras, não comporta calúnia, não comporta injúrias, não comporta também difamações. Eu acho que a verdade, ela sempre vai prevalecer. E é essa verdade que nós vamos trabalhar e vamos combater muito, com certeza, as fake news. E mostrar o que é fato e o que é fake. Isso aí, as estruturas das campanhas vão ter que trabalhar nisso, não vão ter como fugir disso. Você vai ter que ter uma estrutura, mesmo que mínima, dependendo do porte do município, para combater a fake news, porque ela vai acontecer, aliás, ela já aconteceu. Nós tivemos há pouco tempo uma montagem de uma foto aqui que foi divulgada na cidade que atingiu várias pessoas corretas, dando informações inverídicas. Eu montei aqui há pouco tempo e fiquei até surpreso pela audácia de quem elaborou aquela montagem e atingindo a honra das pessoas com informações que são totalmente inverídicas. Por exemplo, hoje você, com a facilidade das fotografias no celular, se todo mundo tem uma câmera fotográfica na mão, você tira foto com várias pessoas. Com certeza. Que amanhã estão envolvidas em crime. Você está numa festa, está num lugar, a pessoa chega do seu lado, tira uma foto, amanhã esse cara vai preso, vai dizer, não, esse cara é amigo do Tocha, esse cara é amigo do Felizpino? Não, obviamente que não. O fato de eu ter tirado uma foto do lado de uma pessoa, não quer dizer que eu sou amigo dela, não quer dizer que eu estou envolvido com ela em nenhum crime, não quer dizer que eu estou transacionando em coisas erradas com ela. As pessoas também precisam de esclarecimento. Esse tipo de conversa, esse tipo de lives como essa, que você está fazendo, são excelentes para mostrar às pessoas como se defenderem desse tipo de crime, para elas também estarem preparadas. Para elas também terem noção do que acontece. A gente sabe aqui em Cosmópolis quais são os meios de comunicação que a gente convive aqui na cidade direto. É verdade. Eu não gosto do fulano, não gosto do Beltrano. Mas esse Beltrano, esse fulano, ele sabe que se ele publicar uma inverdade a meu respeito, amanhã eu vou encontrar com ele aqui na rua. E isso acontece em todas as cidades brasileiras. Quer dizer, ele sabe que ele vai responder um processo. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. Eu sou totalmente contra a mentira, totalmente contra a invenção, a criação de casos e sou contra a utilização disso para efeitos políticos, né? Para efeito de angariar voto ou destruir a reputação das pessoas. É verdade. Acho que é muito bem colocado pelo senhor. E vou falar uma coisa, a gente está num momento tão difícil
já de intolerância, e essas intolerâncias nós temos que combatê-las também. Eu acho que o bom senso, eu acho que a razoabilidade, ela cabe em qualquer lugar. E esse bom senso a gente tem que ter também na vida pública e principalmente nessas eleições que vindouras aí que virão e com certeza ocorrerão esse ano. Eu gostaria, doutor Tossi, de passar e pedir para o nosso administrador aqui eu estou pedindo para ele, se tiver alguma pergunta, lançar aqui para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, já está dando aqui 40 minutos. O senhor poderia responder se tiver alguma questão? Claro, pode colocar. Tá, joia. O que eu queria falar aqui, antes, enquanto ele faz isso, dizer sobre isso. A gente, quando vê o candidato, o pré-candidato, a gente tem que nele também observar que ele é responsável também por não disseminar mentira. Quando ele vai numa live, quando ele vai num jornal, quando ele vai em algum órgão de imprensa, ele tem que ser responsável daquilo que ele está falando. Porque esse gestor que fala mentira jamais vai ser um bom prefeito, jamais vai ser um bom vereador. Falou muito bem. Olha, tem um comentário aqui do Matheus Risonho. Muito obrigado, viu, Matheus, pelo comentário. Política explicada de maneira prática e simples para qualquer um entender. Ótimo trabalho. Obrigado, viu, Matheus, pela sua participação, pelo seu comentário. Aqui o Fábio Teixeira Louro. Totalmente certo, doutor Tossi. Transparência é tudo. Para o bom andamento do serviço público. Muito obrigado, Fábio, também pela sua participação. Na verdade, não são perguntas, doutor, são apenas algumas afirmações. Excelente. Bem, quero agradecê-lo pela oportunidade de bater esse papo contigo, nesses 41 minutos aqui, mais de 40 minutos, falando sobre assuntos relevantes para a nossa cidade, para o país também, aquelas pessoas que se interessam pela vida pública, as pessoas que acompanham as compras públicas, as licitações, e também que se interessam pela eleição que ocorrerá esse ano. Muito obrigado ao Dr. Tossi pela participação, por esclarecer aqui as dúvidas dos internautas, e como foi muito bem esclarecido, já explicado muita coisa, eu acho que por conta disso que não teve muita dúvida. Então, muito obrigado, viu? Eu te agradeço, Júnior. Estou sempre à sua disposição. Se alguém fizer alguma pergunta aí no perfil do Júnior, eu vou ler ou ele me passa, se eu não conseguir ver, e vou poder responder para vocês. Estou à disposição, assim que para quando precisarem falar. Às vezes não é no mesmo dia, mas estou sempre à disposição para responder. As pessoas que me conhecem sabem que se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou sempre ajudando. Doutor Tossi, muito obrigado pela participação mais uma vez. Agradeço a todos os internautas que nos acompanharam durante esse período. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, nós teremos as nossas lives, sempre com algum tema relevante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Na medida do possível, a gente costuma trazer aqui esses temas relevantes e eu quero compartilhar com você que nos acompanha pelo Facebook e você que também nos acompanha pelo Instagram. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Obrigado, doutor Tossi. Boa noite.